Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um programa aqui do canal Crescimento Evolutivo. Estamos ao vivo hoje nessa quarta-feira, dia 14 de fevereiro aqui de 2023, tá bom? Fica comigo aqui, estou aqui com o meu cafezinho. Vamos trazer aqui uma mensagem para abençoar a sua vida, mais uma mensagem de crescimento, desenvolvimento pessoal. Fica comigo aqui. Eu vou trazer hoje como texto base o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E pessoal, vocês ouviram aí latido de cachorro, o cachorro do vizinho hoje está meio atacado. Então, tá, sair aí no fundo, é porque hoje ele não está bem não. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz assim, ó: E Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça para com Deus e os homens. Hoje eu quero deixar uma mensagem para você de crescimento, de sabedoria, que aí você alcança em sabedoria e depois você começa a crescer em todas as áreas. O texto aqui diz que Jesus ia crescendo em estatura. Primeiro Jesus ia crescendo em sabedoria, né? Sabedoria, nós precisamos, existe a sabedoria humana, né, que a gente adquire através de estudos, né, de palestras, de livros, você vai buscando, e tem a verdadeira sabedoria, que essa só vem de Deus, não tem outra maneira. Você não encontra alguém que não é espiritual que seja realmente sábio, porque a sabedoria ela é espiritual. Não tem como. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio. Então, é o princípio da sabedoria. Então, para que você comece a buscar, a alcançar a sabedoria, você precisa temer o Senhor e para isso você precisa ser espiritual. Fica comigo aqui. O cachorro até latindo. Não sei se vocês ouviram aí. É, ia crescendo em sabedoria e estatura. Por que o texto fala de estatura? Porque na época ele estava, Jesus aqui tinha aproximadamente 12 para 13 anos, então estava se desenvolvendo, né, crescendo. E graça também. O que é a graça? Né? A graça é aquele favor imerecido que nós temos de Deus, que Deus libera para nossas vidas. E nós somos salvos pela graça. Né? A graça que nós somos salvos. Não há obras humanas que a gente possa fazer aqui na terra que nos garanta a salvação. Não, é a graça de Deus que nos dá a salvação. E aí, se a gente crê, se a gente, né, se batizar, como a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado. Então, se você crê e aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, a graça te alcança, porque ainda assim não seria o suficiente, porque as suas obras, os seus comportamentos não nos dão direito, os seus e os meus não nos dá direito algum de ir para o céu, mas a graça nos alcança e faz isso. E já viu aquela situação também que a pessoa bate o olho em você, gosta de você e abre uma porta? Isso é a graça de Deus também sobre a sua vida. Isso é relatado muito bem na Bíblia, na passagem de José, né, quando chega para Faraó para revelar o sonho, depois Faraó coloca ele no trono. A Bíblia diz que Deus deu graça a José aos olhos de Faraó, diante dos olhos de Faraó. Então, Faraó olhou para ele e falou: poxa, quem melhor que você para estar então governando a terra? E colocou ele como governador de todo o Egito. Essas coisas que acontecem na nossa vida, que tem 1000 pessoas para uma vaga e a pessoa bate o olho em você e fala: vai ser você, eu gostei de você, eu quero você para fazer esse cargo, eu quero você para essa função, eu quero você para me ajudar. Que é isso que acontece? É a graça. Eu não quero trabalhar com você, eu quero que você trabalhe para mim ou eu trabalhar para você. Isso é a graça. A graça do Senhor alcança e essas coisas acontecem. E mais um detalhe aqui, ia crescendo isso diante de Deus e diante dos homens. A gente tem sempre uma preocupação em estar buscando a espiritualidade e estar se achegando a Deus, mas esquecemos que esse crescimento também precisa ser diante dos homens. Então você cresce em sabedoria e estatura, buscando e graça, melhor dizendo, buscando a Deus, pedindo sabedoria e também estudando, se dedicando no meio dos homens, porque quem conhece o seu coração é Deus.
Os homens só sabem o que estão diante dos olhos deles. Então não adianta você ter um coração espiritual, um coração sábio, bondoso, se você não demonstra isso. Porque homens, as pessoas só enxergam o que está diante dos olhos dela. Vai falar, poxa, mas eu não fiz por maldade, eu tenho um coração bom. Deus sabe disso. Porque Deus sonda os nossos corações, mas as pessoas não. Elas só sabem o que estão diante dos olhos dela. E então, eu quero nessa nossa live de hoje, eu quero deixar claro aqui para você a importância da sabedoria na sua vida. Você precisa buscar sabedoria. E eu vou te dar uns motivos. Provérbios capítulo 4, versículo 3. Vou ler do 3 ao 7. Diz assim: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Esse aqui quem está escrevendo é o rei Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra. Versículo 4. Ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Então, aqui nesse texto, Salomão está relatando, né, a passagem dele sendo instruído pelo pai, Davi, que relatou para ele que ele precisava adquirir a sabedoria. Chegou a dizer que a sabedoria é a coisa principal. Porque a sabedoria, ela te auxilia, principalmente nas suas decisões e nas suas escolhas. E os nossos resultados da nossa vida vêm das nossas escolhas e das nossas decisões. Se você está onde está hoje, se o lugar que você está hoje não é agradável, não é onde você gostaria de estar, foi as suas escolhas e as suas decisões que te colocaram nesse lugar. Se você quer melhorar, quer ir para um patamar maior, quer melhorar sua situação financeira, emocional, espiritual, seja qual for, as suas escolhas e as suas decisões que vão definir se isso vai acontecer ou não. E a sabedoria te auxilia nas escolhas e nas decisões corretas. A sabedoria tem um poder de você escolher e fazer e tomar decisões que você faz escolhas hoje que parecem loucura aos olhos humanos, mas amanhã vai dar certo. E as pessoas vão perguntar, caramba, como você sabia? Porque qualquer um tinha tomado essa decisão, você tomou essa, parecia errada, e depois de um tempo todo mundo viu que era certa. É somente a sabedoria que faz isso. Sem sabedoria você não consegue fazer isso. Então, você disse que a sabedoria é uma coisa espiritual. Como que se adquire sabedoria? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e se lhe há dada. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Essa é a importância da oração. Você tem que orar. Você tem que ser espiritual. Você precisa orar para poder aumentar a sua intimidade com Deus e tomar essas decisões do seu dia a dia correto. Você começa a estreitar esse relacionamento com Deus através da oração. Você fica mais sensível às situações, sensível às escolhas do dia a dia. E aí você vai começando a ter atitudes e comportamentos que vão te levar em direção ao sucesso, que vão te levar em direção a uma vida melhor. Entendeu? Mas você precisa da sabedoria. Só que não é só pedir a Deus. Tem uma coisa aqui, ó. Versículo 6, eu li o versículo 5. No versículo 6 diz: peça, porém, com fé. Aqui, às vezes, as coisas complicam um pouco. Porque o que é fé? É você acreditar sem ver. É você pedir tendo certeza que vai receber. Fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Isso que está lá em Hebreus. E das coisas que se esperam. Você tem que ter essa certeza de que vai acontecer. Você pede sabedoria a Deus, peça com fé. Acredite, porque Deus vai te colocar em situações que vai exigir sabedoria de você.
É assim que Deus te ensina. E se você não tiver fé, quando essas situações acontecerem, você desiste. Você fala, isso é muito complicado, é difícil, eu vou deixar para lá. E aí você perde a oportunidade de ter essa experiência e adquirir maturidade e a sabedoria começar a fazer parte de você. Que é assim que Deus ensina. Se você pede paciência para Deus, você não vai dormir e acordar paciente. Deus vai te colocar em ambientes e em situações que você precise exercer a paciência. É dessa forma que Deus trabalha. Você pedindo sabedoria é a mesma coisa. Ele vai te botar em situações que você vai precisar de sabedoria. E vai te dar, porque vem do alto. Mas você vai precisar ter fé, porque se você não tiver fé, você retrocede. E aí você não avança e não consegue passar para o próximo nível. Continua dizendo assim o texto, ó. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, tudo que você pedir ao Senhor, esse versículo 7 aqui deixa claro, não somente a sabedoria, mas tudo que você pedir a Deus, você precisa pedir com fé. Que o versículo 7 é bem claro. Se você ficar duvidando, né, semelhante à onda do mar, que é levada e lançada de uma para outra parte, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então não adianta, tudo que você for fazer em oração, você tem que ser com fé. A fé tem que fazer parte do seu dia a dia, tem que fazer parte de você, das suas atitudes, dos seus comportamentos. Faça com fé as coisas para que Deus se aproxime. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer alguma coisa de Deus, não é sábio você agradá-lo, já que você quer alguma coisa dele, e sem fé é impossível agradar. Então, você precisa ter fé para agradar a Deus. No versículo 8 ainda tem mais um detalhe aqui, eu fecho por aqui, ó. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é isso? O homem de coração dobre. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora está animado, outra hora está desanimado. Uma hora tá exercendo alguma coisa, daqui a pouco não está mais. Esse domingo eu vou para a igreja, no outro domingo eu quero ficar em casa, sabe? Cada hora quer uma coisa, nunca decide o que vai fazer da vida. Isso é o homem de coração dobre, tá sempre, vou, não vou, agora vou, daqui a pouco não quero mais não, sabe? Igual criança. Homem e mulher não pode ter essas atitudes de criança, fazer pirraça. Tem que fazer o que precisa ser feito e ponto final. O que é constância? Olha aqui, qualidade daquele que não falta uma tarefa, dever, tratamento, aula, assiduidade, frequência, persistência, insistência e obstinação. Nós precisamos ser constantes. Então, se você está pegando tudo que eu estou falando aqui, eu vou até dar uma recapitulada para você entender. Primeira coisa, nós precisamos crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E por onde é o caminho? Na sabedoria. Como nós lemos lá no livro de Provérbios, a sabedoria é a coisa principal. Então, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Porém, peça com fé, não duvidando. Se você não tiver fé, você não recebe não só a sabedoria, mas não recebe nada do Senhor. Que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não pense tal homem que vai receber algo do Senhor. Você precisa ser constante. Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Escuta isso aqui, ó. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então vamos lá. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Esse é o cura. Seja constante. Busque sabedoria,
tenha fé, seja constante no que você precisa fazer com esforço. Porque se você se esforçar, você vai, seus caminhos vão prosperar. Nós lemos duas vezes no versículo 6 e 7. Esforça-te e tem muito bom ânimo para vos dar a terra que eu jurei. Deus jurou dar a terra e mesmo assim ele teria que se esforçar e ter muito bom ânimo para conseguir. O que é o esforço? É quando você está fazendo força para conquistar alguma coisa, suas forças acabam, você está fraco e fala, não dá mais, parei, vou largar isso para lá, não quero mais saber disso. É nessa hora que entra o esforço e você precisa avançar. Esforço é isso, é aquela hora, acabou, não dá mais, não dá, se esforça mais um pouco, tem bom ânimo. O que é bom ânimo? É se animar, tá animado, tenha ânimo, se anime, tenha força. Nessa hora você tem que ter esse bom ânimo. Ainda que Deus te prometeu, você precisa fazer isso. O que eu vejo nas pessoas hoje desistindo dos seus objetivos, desistindo dos seus projetos, é porque quando começa as primeiras dificuldades elas desistem. Dá errado a primeira vez, dá errado a segunda, lá não quero mais saber. Se você está obstinado, se você não tem coração dobre, uma hora quer, outra hora não quer, se você tem fé e acredita, tem certeza que vai acontecer, você não desiste. Você vai a primeira, não dá certo, você continua, a segunda não dá certo, você continua, a terceira não dá certo, você continua, você vai insistindo, você vai ser constante até que você consiga. E qual a margem para você não estar fazendo isso com a coisa errada? Porque às vezes tem pessoas que insistem na coisa errada. Mas sabe por causa de quê? Não tem sabedoria. Se você tiver sabedoria, você vai saber que a coisa errada você nem entra. Existe um ditado que diz que o inteligente consegue criar uma maneira estratégica e rápida de sair de dentro de um buraco. A pessoa inteligente tem essa capacidade. E o sábio, ele nem cai no buraco, ele desvia. Então, se você tem sabedoria, você não vai entrar na coisa errada. Você não vai fechar negócios errados, não vai fechar parcerias, alianças erradas. Você vai orar, você vai consultar a Deus, você vai pedir discernimento do alto e a sabedoria vai te conduzir nas decisões e nas suas escolhas, não foi isso que eu falei? Então, se Deus te colocou, te deu um projeto, você está indo em direção, você quer avançar, não desista. Se Deus falou, vai acontecer, veja Josué, Deus prometeu a terra, mas ainda assim teve que guerrear, teve que se esforçar e se esforçar muito para conseguir, não pouco, é esforço, não é só fazer força, é se esforçar, é algo além de fazer força. Tudo na vida é difícil para todo mundo. Não é só para você, mas aqui eu tenho uma coisa que não é todo mundo que tem. A certeza da vitória. Se Deus te deu a palavra, se Deus está contigo, a sua vitória é garantida. Por mais que venham lutas, por mais que venham dificuldades, mas você vai vencer, você vai alcançar. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Busque a sabedoria que venha do alto e seja constante. E você vai ter vitória em nome de Jesus. Tá aí, pessoal, finalizando aqui mais esse programa aqui do canal Crescimento Evolutivo. Não deixe de curtir o canal, compartilhar essa mensagem. Me segue lá no Instagram também, @AndersonMarinhoCE, CE no final de Crescimento Evolutivo. Então é Anderson Marinho CE. Me segue lá no Instagram, tá bom? E segue aqui no canal. Ajuda aí o canal a crescer, compartilhando, comentando. Deixa seu comentário aí, né, falando quem é você, da onde você está assistindo. Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e ele mostra para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima terça-feira. Fui!